há vários anos de ensino. Atuo como professora no ensino médio e na educação superior, no ensino superior. E atuo também já atuei como professora do primeiro ao quinto ano. Então, eu já trabalhei em todos os níveis, né? Educação infantil, tempo como pedagoga em escola de educação infantil, né? Em creche e pré-escola. Escola que tinha da educação infantil até o ensino a EJA, tá? Pegando todo o ensino, a educação infantil e o ensino. É importante que a gente traga para os nossos alunos mais informação sobre aquela área de conhecimento que eles resolveram abraçar como sendo sua área profissional, né? Então, hoje, neste momento, nós vamos falar sobre a 2 passos da escola, né? Historicamente, inicialmente, a pedagogia começa como sendo para realmente satisfazer e dar acesso à ensinagem, né? Então, a pedagogia, ela surge sendo semelhante, sendo associada à questão da docência. E por muito tempo, ela educação que a gente acredita e que a gente trabalha é uma educação mais global, uma educação que visa o desenvolvimento do ser humano em todas as suas instâncias, afetiva, cognitiva, psicológica, psicomotora, social, cultural, enfim. Quando a gente fala em educação, a gente entende que a educação ela se processa em diferentes. Nesse sentido de entender que é o processo de formação do sujeito, ela se dá em vários contextos. Formalmente, nas instituições construídas, criadas com o intuito de trabalhar esse sujeito, com o intuito de desenvolver intencionalmente habilidades, competências, transmissão de valores, quando tanto na tanto de forma intencional, e é a educação formal, na instituição que é instituída, construída
com esse sentido, com essa intenção, quanto na instituição não formal ou informalmente. Então, formalmente, boa tarde para quem está me dando boa tarde, gente. Um monte de gente, boa tarde para todo mundo. Então, antes de falar do campo de atuação do pedagogo, a gente precisa entender que a gente acredita que o ser humano se educa à medida que ele vive e vivencia em diferentes espaços, em diferentes grupos, interagindo intencional ou inintencionalmente. E aí, diante desse conceito, a pedagogia traz para a gente elementos fundamentais para que a gente possa entender como auxiliar os diferentes sujeitos a noção, a concepção da educação como sendo a pedagogia, como sendo a ciência da e para a educação. A pedagogia, ela visa pensar, ela visa organizar, ela visa intencionalmente ou não estabelecer práticas que auxiliem nesse processo de desenvolvimento do sujeito, tá? Então, a gente tem que pensar a pedagogia como sendo uma prática social. A gente tem que pensar a pedagogia como ela sendo uma ciência da e para a educação, tá? Gente, tem gente dizendo que está sem som. Maísa? Desculpa, mas é o nosso anjo da guarda que auxilia todo o processo. E tem gente dizendo que está sem som. Aqui eu não sei como ver isso, não tenho como ver isso, né? Então, se você puder ver isso para mim, Maísa. Bom, então, entendendo a pedagogia como campo de conhecimento que se ocupa da educação, do ato educativo, da prática educativa, né, que é uma ciência que tem como finalidade trabalhar, conduzir, auxiliar cada sujeito na sua constituição enquanto ser humano e na construção do seu conhecimento, precisamos, então, pensar o que é essa educação e como fazer para que ela se efetive concretamente, né? Então, eu vou ler para vocês aqui uma definição do Libânio, quando ele fala da pedagogia, para a gente dar curso e pensar como pode ser a atuação desse pedagogo, tá? Então, para Libânio, a pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana. Olha só, gente, é a primeira coisa que a gente tem que ter claro enquanto ser humano, e enquanto ser humano que abraça a educação como sendo o seu campo de atuação, é que a gente tem uma profissão que ela é muito séria. Então, ter um compromisso ético e um compromisso social é o que vai embasar a nossa prática cotidiana enquanto pedagogo. Isso a gente não pode perder de vista. Nós lidamos com o ser humano cotidianamente e nós lidamos com o ser humano e nós auxiliamos, mesmo que sem perceber, a configuração, a constituição desse ser humano. Então, nas relações que a gente estabelece com o outro, tanto a gente interfere, como a gente é interferido por este outro, tá? Então, enquanto a gente está no papel de professor ou de pedagogo, a gente tem que pensar e repensar muito a postura que a gente adota nos diferentes espaços. E aí, por que postura? Quando eu falo de postura, eu falo da voz, eu falo das expressões,
eu falo dos movimentos, eu falo do agir cotidiano. Não é só você pensar, né, nos conceitos e conteúdos que você vai ensinar aqueles alunos que você está formando para daqui a pouco ser professor, ou aqueles alunos com os quais você está, para teoricamente trabalhar. A pedagogia, ela tem que ter uma complementação, ela tem que ter uma articulação entre o teórico e o prático. Não adianta você ter uma gama enorme de teoria e daí você não saber traduzir, você não saber colocar em prática isso cotidianamente para auxiliar os sujeitos a se desenvolverem. E não adianta também você ter uma gama enorme de técnicas e tecnologias e você não ter a fundamentação teórica para se beber e se embebedar e conseguir trabalhar esses diferentes sujeitos. Então, voltando à questão do campo de atuação da pedagogia, inicialmente o campo era, sim, a escola, primeiro a docência, depois a gente tem a expansão da pedagogia com a gestão, né? E aí a gente pode atuar como gestor nas instituições escolares, mas a cada dia se amplia mais e mais a possibilidade de atuação do pedagogo. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente tem que entender que a educação é diferente, não interessa em qual espaço que o pedagogo atua, a sua prática, ela está direcionada, ela é embutida de quê? De ações que vá traduzir-se em práticas educativas e práticas sociais. Porque a gente diz que a pedagogia ela é, na realidade, um ato social e um ato pedagógico, educativo. Primeiro, que é social e é político. Tem as dimensões, porque se você lida com o outro, você está no mundo, você interfere e é interferido por ele. É uma dimensão humana, você lida com o humano. E é uma dimensão técnica também, você tem que desenvolver instrumentos, desenvolver técnicas, desenvolver mecanismos de como colocar em prática e auxiliar o desenvolvimento desse sujeito. Agora, se a gente entende que a educação ela se dá em diferentes contextos, formais, informais e não formais, a gente tem que lembrar também que essa prática educativa ela se dá em várias instâncias. Nós não estamos falando de educação escolar, nós não estamos falando só de educação formal. E aí a gente entra nos diferentes campos de atuação do pedagogo, tá? Então, o que seria essa atuação, né, num contexto informal? Lidamos o tempo todo com várias experiências, com vários saberes, e não são intencionalmente articulados, e não são intencionalmente pensados, planejados, mas que afetam o nosso cotidiano, que afetam o nosso jeito de ser, pensar e agir. E aí, mesmo nas instituições não formais e instituições formais, esse viés informal ele está presente. No dia a dia, nós conversamos, discutimos, brincamos, comentamos filmes, comentamos um texto lido dentro desses espaços. E nessa troca, nessa relação dialética, eu aprendo e ensino ao mesmo tempo. Eu interfiro e sou interferida no jeito de ser, pensar e agir daqueles sujeitos com quem eu vou traçando relações, né? O contexto não formal é o que eu coloquei. São ações educativas que também são planejadas e intencionadas para que auxilie no processo de construção de conhecimento, de construção e formação humana e também aliada a uma questão profissional, mas não só, tá? Essa dicotomia da pedagogia, né, fora do contexto da escola, sendo só para a formação técnica, a gente também tem que quebrar. Mesmo nas empresas, mesmo nas organizações não formais,
a dimensão educativa e a dimensão humana também está presente, também se faz presente. E é muito importante a gente, enquanto pedagogo, não perder essa perspectiva de vida. A dimensão humana, gente, a dimensão humana e a dimensão social, ele tem que ser um grande viés da nossa vida, independente de qual espaço que a gente atue, tá? Enquanto pedagogo. E a dimensão formal é a nossa velha conhecida, que é onde a gente atua e o passa a maior parte da nossa vida, né? Que é a escola, né? A rede oficial de ensino, que a gente agora, cada vez mais cedo, com a educação infantil sendo a primeira base, né? A primeira fase da base da educação básica, até quando a gente quiser deixar de estudar em educação formal, porque deixar de aprender a gente não deixa, eternamente. Obrigada, Leila Félix. Obrigada quem está presente, tá, gente? Então, continuando aqui. Por a gente entender a educação como um processo que se dá em diferentes contextos, que a gente aprende do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, e que é na relação e na inter-relação com o outro que a gente vai se constituindo, se reconstruindo e construindo novas concepções de vida, de mundo, de ser humano, de relações, a gente tende, quando os vários teóricos colocam a necessidade de estar o tempo todo se pensando a dimensão educativa, a prática educativa, que está em diferentes contextos. Entendendo a educação como esse desenvolvimento em diferentes aspectos, cognitivo, afetivo, emocional, né? A gente tem, na realidade, várias pedagogias. A gente tem a pedagogia familiar, que embora não seja atrelada à ciência pedagógica, né, da pedagogia, né, aquela ciência que é da e para a pedagogia, que bebe, né, da fonte de outras ciências, filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, outras ciências, para nos fazer entender quem é aquele sujeito, quem é aquele público com quem a gente vai trabalhar, como que ele se constitui enquanto sujeito, enquanto ser humano, histórico, cultural, afetivo, construído. E aí, essas fontes nos trazem outros elementos que nos permitem pensar, elaborar, discutir com o coletivo, propor estratégias e executar práticas educativas e práticas pedagógicas que auxiliem cada sujeito a se constituir e constituir cotidianamente. Deixa eu só falar uma coisa antes de continuar, porque o tempo todo me chamaram a atenção por conta da hora. E eu falo muito. Então, eu tinha falado para a Norma, que é minha coordenadora, que eu ia começar me despedindo. Porque se por acaso caísse, vocês não iam achar que eu sou mal educada, tá? Porque eu já estou me despedindo, já estou falando que estou muito feliz, estou muito nervosa, porque é a primeira vez que eu faço isso e espero contribuir muito para a formação de vocês, tá? Bom, continuando aqui. Como a gente entende a pedagogia como ciência da educação e para a educação, educação como esse processo contínuo, macro, que nos desenvolve do início até o fim da nossa vida e se estabelece em diferentes contextos, a gente acredita que a pedagogia, enquanto ato social e educativo, ela se dá de diferentes formas e diferentes contextos. Então, há teóricos que falam que tem a pedagogia familiar, a pedagogia sindical, a pedagogia dos meios de comunicação, a pedagogia escolar, ou seja, é o processo de pensar, discutir, refletir, elaborar estratégias, pensar mecanismos de executar essas estratégias, produzir formas de avaliar se aquelas estratégias que foram pensadas levaram ou não ao primeiro movimento que é central em qualquer campo de atuação, e o nosso mais ainda. Os objetivos e metas estabelecidos, pré-estabelecidos, discutidos e pré-estabelecidos. Então, a gente entende que o processo... Norma, não me mata do coração, não. Diz que é 17h50, não, com infarto aqui. Então, um norte que a gente não pode perder de vista,
é que, independente do nosso campo de atuação, planejamento é o pontapé das nossas ações, tá? Eu posso estar no espaço da escola, eu posso estar no espaço não formal, como cursos, o curso de lutas, uma academia de ginástica, enfim, que são instituições que auxiliam a você se educar em outros aspectos até, mas você aprender e aprender novos conhecimentos, se transformar e transformar sua forma de se conceber e conceber o mundo, elaborar novos valores, novas percepções, mas a gente tem que entender que o planejamento é vital. Então, eu posso ainda atuar no campo não formal ou informal, e aí a gente vem agora, porque eu estou preocupada com a hora, para outros campos de atuação do pedagogo. Então, a gente, na minha formação de vários professores, né, e eu estou vendo meus vários alunos do IESC, meus bebês do IESC, como eu chamo, né, que é o Instituto de Sara Kozbichek, que é onde eu dou aula de ensino médio, no curso de formação de professores. E assim, como eu falei inicialmente, a pedagogia, antes, ela estava muito atrelada à escola, ao espaço escolar. Eu, por exemplo, e muitos dos professores de vocês, a gente teve uma formação de especialista e não de generalista. O que significa isso? Quando a gente se formou, quando a gente fez pedagogia, você inicialmente tinha os fundamentos da educação, sociologia, psicologia, filosofia. Quando chegava no meio do curso, você tinha que escolher uma habilitação, ou seja, um campo para você atuar dentro do espaço da escola, tá? Mas como pedagogo. Então, ainda era escola. Você poderia até não ser o professor, mas você atuaria dentro do espaço da escola. Supervisor ou coordenador pedagógico, que você trabalha direto com os professores, pensando na dinâmica das aulas, planejamento, organização de instrumentos avaliativos, discutir o que é avaliação, discutir o cotidiano, enfim. Orientador educacional, que junto com o coordenador ou supervisor, compõe a equipe técnico-pedagógica, que é justamente aquela que vai fazer a ponte das relações interpessoais no espaço da escola. Então, apesar da gente ter uma equipe técnico-pedagógica que trabalha junto, nós temos especificidades. Supervisor ou coordenador pedagógico trabalha mais com o pedagógico, com fazer a aula, o processo de ensino-aprendizagem, atuando mais especificamente com o professorado. O orientador educacional, ele vê mais as relações intra, né, pessoais, como que o sujeito se entende, se percebe, os sentimentos, né, a evolução, aquilo que ele está afligindo, enfim. A relação dos diferentes sujeitos no espaço da sala de aula, as relações que se estabelecem do aluno com os professores, a relação escola-família, esse é mais o campo da orientação educacional. E o administrador escolar, que hoje a gente chama de gestor, é justamente aquele que faz ele tem que ter um olhar sobre o conjunto da escola, né? Eu costumo dizer que ele costura, ou seja, ele articula, ele tem que ter um olhar firme, claro, objetivo, sensível, para olhar todas as demandas e, ao mesmo tempo, ele entender as demandas de cada setor, mas, ao mesmo tempo, conseguir articular esses diferentes setores de modo que eles se percebam como uma unidade. Então, tem que ter uma visão sistêmica e trabalhar nos diferentes setores do espaço da escola esse setor sistêmico também, esse olhar sistêmico. Só que isto não é só para o espaço escolar. E aí a gente começa a voar para outros campos. Quando a gente, naquela época, se formava em pedagogia, a gente se formava para dar aula no curso normal e para ser supervisor ou administrador escolar ou orientador educacional. E aí, com as novas diretrizes curriculares, né, do curso de pedagogia de 2006, deixa-se de ter uma formação de especialista para ser generalista. E aí, quando a gente se forma em pedagogia, o que a gente sai apto agora? A dar aula ainda, onde? No curso normal, para formar os alunos para darem aula na educação infantil e nos anos iniciais. Nós damos aulas nos anos iniciais do primeiro ao quinto ano,
antiga CEAzinha, a quarta série. E damos aula também na educação infantil, tá? Saímos no setor docência. Além do setor docência, o gestão. Então, eu posso, com o meu curso de pedagogia, atuar como orientadora, como supervisora, eu faço prova para pedagoga e dependendo da rede que eu esteja ou da escola privada que me contrate, ele vai poder me alocar naquela função que ele quer que eu exerça. Orientador educacional ou pedagógico, ou supervisor, e cada um tem um nome específico. E também a gestão não escolar. E aí que entra a amplitude do campo maior do campo, né, do pedagogo. Qual é essa amplitude maior? A cada dia que passa, nós estamos cada vez mais sendo valorizados e solicitados por institutos, por fundações. Nós podemos trabalhar em hospitais, nós trabalhamos em delegacia, nós trabalhamos mais o quê? Hospital, delegacia, empresas. E não é só mais, gente, pro treinamento. Nós não estamos mais só aqui pensando na questão técnica. Hoje, mesmo quem está no espaço do RH, que é Recursos Humanos, tem que ter uma noção do todo. Tem que entender que você está trabalhando e lidando com seres humanos. Você tem que entender que o seu papel naquela instituição é um papel educativo. E quando a gente fala na formação daqueles profissionais, não é formação técnica, ONGs, as ONGs, né? E aí a gente tem ali o Minha Casa e várias ONGs que trabalham com medidas socioeducativas, com auxílio educativo com quem está em medidas socioeducativas. Muito obrigada, Cláudia Alves, por me dar essa deixa também, que eu estava esquecendo das ONGs. A gente tem várias parcerias com elas. Então, voltando para a nossa fala, e eu estou com medo do tempo, a gente precisa entender que, independente do espaço que a gente atue, planejamento tem que ser o nosso viés. Nós temos que, o tempo todo, atuar pensando, discutindo, refletindo, mas não só ficar no campo teórico, traduzindo todas essas discussões e reflexões em ações concretas. E aí é quando o planejamento se torna plano de ação. Então, eu posso estar trabalhando na Marinha, na Aeronáutica, na universidade como professora, ou como coordenadora de um curso, ou como no setor de RH, mas eu tenho que ter uma visão estratégica. Eu tenho que entender que o pedagogo ele tem que trabalhar, tem que ter como fundamento o planejamento. E planejar não é você pensar sozinho, não é você definir o que você quer. E aí eu vou falar com vocês algumas necessidades que a gente tem que ter, independente da gente atuar nesses espaços todos que eu falei, a gente atuar fazendo o quê? Eu falo tanto que a gente vai atuar em escola todo mundo já sabe, mas delegacia, mas como que vai ser isso? Qual é o foco que a gente tem que dar quando a gente estiver nesse contexto? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso campo de atuação ele tem que ser direcionado por um bom planejamento. E o primeiro movimento desse bom planejamento é definir com clareza os objetivos, as metas que se quer alcançar. E esses objetivos e metas não podem sair da minha cabeça, tem que sair das demandas, das necessidades, das urgências, das fraquezas e das fortalezas que aquela instituição tem. Então, o primeiro movimento que o pedagogo tem que fazer quando chega com o espaço é conhecer aquela instituição, conhecer a história daquela instituição, como ela se constituiu. Tem que investigar, tem que coletar dados para entender a dinâmica daquela instituição. Entender a dinâmica significa você, inclusive, saber que público-alvo é aquele. Que público-alvo é aquele que você pretende alcançar. Você, organização, você faz parte da sua organização, tá? Não é você pedagogo sozinho, não. Quais são as metas, quais são os conceitos, quais são os objetivos, quais são os valores, quais são os produtos que a gente quer
oferecer e que tipo de sujeitos a gente quer alcançar. Então, a gente pesquisa, investigação, são dois vieses que não pode fazer, não pode deixar de fazer parte do nosso cotidiano. Quando a gente planeja, a gente tem que fazer o diagnóstico e a sondagem. E a diagnóstico e a sondagem, a gente fazer esse levantamento. Quais são os objetivos? Quais são as metas? O que a gente quer oferecer? Quais são os produtos que a gente quer oferecer? E na escola a gente também tem um produto. Que produto é esse? Qual a qualidade do processo de ensino-aprendizagem que a gente quer oferecer? E que tipo de sujeito? Qual o grupo que a gente tem? Nos outros contextos a gente também tem que fazer isso. Então, precisamos atuar da seguinte forma, entendendo que cabe a nós mobilizar as diferentes áreas de conhecimento para desenvolver um processo de qualidade. Ou seja, ter fluidez, circular, falar com todos, ouvir a todos, levantar dados de todos os setores. Garantir uma melhor educação ao profissional. Lembrando que o profissional, ele não é só técnico, ele é técnico e ele é humano. Então, quando eu penso em formação, em capacitação, em treinamento, eu tenho que pensar que quem está sendo capacitado, treinado e formado é um ser humano. E aí, quais são os conceitos, quais são os valores, quais são os saberes que esses sujeitos já têm também. E aí, a gente tem que trabalhar, e aí que vem o planejamento, a necessidade dessa discussão, né, coletiva, de qual é a cara, qual é o corpo daquela organização, quais são as metas, que cultura organizacional ela tem e o que ela quer construir, qual o diferencial que ela quer oferecer, né, em relação a outras instituições que oferecem, aparentemente, o mesmo serviço. Então, o que vai ser esse diferencial? Aí entra a gente para discutir, organizar, planejar, auxiliar a execução e a avaliação desse diferencial, tá? Mais coisas que cabem a gente. Auxiliar a organização a atingir os objetivos e metas organizacionais, garantir a melhor educação e entender que, independente da área que a gente esteja, gente, polícia, cursinho, o que quer que seja, o nosso trabalho envolve práticas educativas que vão refletir objetivos que desenvolvam e afetem educacionalmente, socialmente, culturalmente, aqueles sujeitos que estão ali. Então, uma das questões que envolvem o nosso fazer enquanto pedagogo, mesmo que a gente esteja numa instituição não formal, é planejar, tendo como base os objetivos, metas estabelecidos, né, para ser alcançado, não como produto final só, mas como processo. Então, o que foi discutido, pensado como meta e objetivo, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser monitorado. Monitorar não é negativo, não, gente. Monitorar significa você estar junto, tá? Monitorar não é fiscalizar. Monitorar é você estar junto, você chegar junto, você acompanhar, você discutir com aquele coletivo. Será que a gente está dando certo? Alguma coisa falhou. O que será que falhou? O que a gente precisa? A gente, nós, naquele contexto, entendeu? Então, desenvolver projetos educacionais, sociais e culturais para que, primeiro, fazer esse levantamento, depois, sentar e discutir, se não dá com todo o coletivo, mas com aqueles que são responsáveis por cada setor, as necessidades e urgências daqueles setores, para que a gente possa traçar estratégias e aí auxiliar não só a formação profissional desse sujeito, mas também a formação humana. Porque quando você está num determinado contexto, uma determinada organização, você também vai trabalhar aqueles sujeitos, como chegar, quando chega alguém, como você fala, como você vai lidar com os produtos, como que você vai fazer para oferecer, como que você vai atuar de modo a priorizar a qualidade daquilo, como que você vai vender esse produto. Ou seja, isso também é uma formação da capacidade comunicacional, a capacidade de perceber o outro, a capacidade de entender que ele precisa
se aprimorar o tempo todo também, mas não é só porque ele tem que ser um bom técnico, é porque ele tem que ter cada vez mais novos conhecimentos, e o conhecimento muda, a dinâmica muda. E se aquele sujeito ele não for o tempo todo provocado, se ele não for acompanhado e se ele não for assessorado para estar acessando, né, perceber a dimensão muito maior do que seja a sua atuação e a sua formação, ele pode estagnar sim. Mas ele não estagna, ele não vai se estagnar porque ele não quer, porque ele não percebe. E aí entra a gente como, de novo, aquele que vai dinamizar, aquele que vai desenvolver uma pedagogia humanizada, que a Vi Cacheada colocou aqui, eu concordo plenamente. Não perder a humildade pedagógica, o pedagogo tem que ter isso. Nós estamos exercendo uma função que instituidamente nos dá chefia. Você ser chefe não significa que você tem que ser autoritário. Você pode ter autoridade e não ser autoritário. Você pode, através da forma como você trabalha esses sujeitos, como você lida com esses sujeitos, como você demonstra para ele, o convence dessa necessidade de construir novos conhecimentos, de ter novas formações, de se apropriar de novos conceitos dentro daquela área, enfim, você vai não só trazendo esse sujeito para se engajar naquele processo, mas principalmente vai fazendo com que ele se perceba enquanto sujeito, ele se perceba como indivíduo, se perceba valorizado, e isso, gente, em qualquer instância da nossa vida é fundamental. E isso não só no espaço da escola, mas em todos os outros espaços de atuação nosso. Então, a gente tem que entender que aqueles 4 pilares lá da educação, aprender, ser, conviver, fazer e aprender, ele tem que fazer parte da essência humana. Não é só para conteúdo de escola, de sala de aula. Quando você está num setor de treinamento, de seleção, de capacitação, de formação do profissional, independente da área que você esteja, se é empresa, se é ONG, se é uma instituição não formal, você vai também ter por base esses 4 pilares. Sabe por quê? Quando você lida com o sujeito, você demonstra para ele que tem várias outras possibilidades de atuação, que há novos conhecimentos naquela área dele, que ele pode ampliar não só a sua visão de mundo, mas a sua capacidade produtiva mesmo de ganhar tempo, de ter menos esforço, de ter um trabalho que tem uma finalização mais qualitativa, mais eficaz, mais eficiente. Você está trabalhando conceitos que vão de acordo, vão ao encontro, e não de encontro, ao encontro dos 4 pilares. Aprender. Ele vai despertar para a necessidade de ter mais conhecimentos, fazer novos cursos, trocar mais, aprender com aquela pessoa que, de repente, é nova naquele trabalho, mas que vem com outras ideias que ele ainda não tem. Então, ao invés de ele negar o que é novo, negar aquela pessoa que está chegando moderninha, que às vezes a gente tem isso, ele vai aprender a ouvir, ele vai aprender a trocar e vai aprender também que ele tem muito conhecimento e que ele também pode ensinar aquele que vai ensinar para ele o que é novo, mas que o velho não é esquecido. O novo se faz tendo o antigo como base. E o antigo, a gente tem que aprender a reconhecer o que tem de bom, aprimorar o que de repente não tem e excluir o que não está dando certo mesmo. Mas para isso a gente precisa ter planejamento bem definido, porque a gente vai entender as metas, os objetivos, os projetos, os programas, ver as fortalezas e fraquezas, e aí a gente pode replanejar o tempo todo. É preciso, quando isso é aprender a aprender. Ao mesmo tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar, se ele começa a perceber outras possibilidades, outros conhecimentos, outras estruturas que ele pode ter acesso, e aí ele transformar a prática dele, ele se tornar um profissional melhor, ele começa a buscar formas diferenciadas de fazer. E aí o aprender a fazer. Ele vai aprender novos mecanismos, novas técnicas, enfim. Aí tem o aprender a ser, o aprender a aprender, novos conhecimentos, né, novas possibilidades, aprender a fazer, vai em busca de outros cursos, outras possibilidades de atuação, outras formas de efetuar aquele mesmo trabalho, mas de ganhando tempo, tendo uma qualidade maior, se cansando menos, tendo menos desgaste.
Consequentemente, se eu me abro, se eu começo a ter uma concepção diferenciada, eu vou aprender a ser e a conviver. São os 4 pilares. Por quê? Porque eu vou modificar as minhas atitudes. Eu vou modificar as minhas concepções do que seja certo ou errado. Eu vou quebrar paradigmas, eu vou quebrar tabus, eu vou quebrar preconceitos. Então, eu vou aprender a ser. E nessa quebra, eu consigo conviver melhor com o outro. Eu consigo ouvir e ser ouvido. Eu consigo respeitar e ser respeitado. Então, independente do campo de atuação, quando a gente pensa recrutamento, quando a gente pensa em recrutamento, por exemplo, a gente pensa qual é o perfil daquela instituição e qual é o perfil dos profissionais que a gente quer para aquela educação, para aquela instituição, tendo como base os projetos, as metas, os valores, né, a missão daquela instituição. Ok, mas aí a gente selecionou, viu que tinha esse perfil, mas a gente tem que trabalhar esses sujeitos para ele entender o que é essa organização, começar a compreender de fato como que se constituiu essa organização, o que se espera dele, como que devem ser os serviços dele, e aí passa para o processo de formação. Essa formação, ela vai, né, na realidade, trabalhar habilidades e competências para ele exercer aquele cargo específico, né? Então, ele vai aprender a fazer, aprendendo a fazer com o outro, ele está convivendo e ele vai transformando o jeito dele ser, pensar e agir. E aí, os 4 pilares, independente de qual instituição, de qual organização, formal, não formal ou informal, que a gente atue como pedagogo, né? A gente não pode perder de vista que aquelas aprendizagens que a gente trabalha no recrutamento, na formação e na capacitação dos profissionais, tanto no espaço da escola também, tá, gente? Quando a gente faz reunião pedagógica, quando a gente faz conselho de classe, quando na empresa a gente faz a reunião de setores, quando a gente faz reunião geral com todos os setores também, quando a gente faz uma reunião individual com determinado profissional, tanto na escola ou nesses contextos, que a gente está vendo que alguma coisa não está acontecendo como tinha sido planejado, então a gente dá assessoria coletiva, mas a gente também tem que dar assessoria individualizada, porque a gente tem características individuais, a gente tem características individuais, a gente tem concepções essa sensibilidade e estar junto e não sobre achatamento, tá? Não é uma hierarquização vertical, embora tenha a hierarquização vertical e o organograma disso para a gente. Mas as relações, elas podem ser horizontalizadas apesar da relação vertical. Então, embora tenha os cargos chefias, o que é uma relação horizontal de hierarquia? Você está dialogando com o outro. É você desenvolver uma prática cotidiana em que você converse, lide com o outro, extraia desse outro as necessidades e as urgências para que juntos se pense em estratégias, se execute e se avalie o que está o que está dando certo ou não, tá? Pensar que quando a gente fala em treinamento, a gente não está falando de instrução mecânica, né? A gente entendeu, a gente falou isso, independente do espaço que a gente atuar, a gente assumir uma postura humanizadora, humanizante. Entender que a gente vai, sim, exercer aquele cargo de coordenar, de trabalhar, de repente ter que quebrar muitas barreiras, de muitos preconceitos, de muitas resistências, mas entender que a gente tem que ter humildade pedagógica para chegar até esse sujeito. E aí, a instrução, né, o treinamento, a capacitação, a formação, ela tem que priorizar por essa formação humana, essa relação dialógica, tá? Por fim, que a gente já está chegando a 45, ai meu Deus. O pedagogo, independente da área que atuar, gente, a gente não pode esquecer nunca que a gente tem que ser capaz de ter isso. É um perfil que a gente, inclusive, tem que também se trabalhar intra para conseguir trabalhar inter, ou seja, trabalhar conosco mesmo, a nossa formação, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de estar aberta ao novo, para que a gente possa
trabalhar isso nos sujeitos que a gente, nosso público-alvo. Então, quais são as características que a gente precisa ter? Primeiro, ser capaz de pensar, elaborar, executar o trabalho. E não só ter várias habilidades e várias técnicas. É entender a necessidade de articulação entre teoria e prática o tempo todo. Tá? E aí, gente, eu acho que eu tenho que finalizar, né? Então, a atuação do pedagogo é em vários campos, como eu falei. Nós estamos cada vez mais sendo aproveitados, inclusive exigidos. Olha que chique, gente. Tem vários lugares que aceitam só pedagogo. O que antes só aceitava administrativo, o que antes só aceitava pedagogo, psicólogo, que antes só aceitavam assistente social, hoje está lá, pré-requisito, pedagogo. E isso é uma honra muito grande. Então, vou dizer para vocês, já encerrando, tá? Porque a gente já está chegando no encerramento e ele corta, né? A gente não pode esquecer que nós atuamos em campos educativos. Não interessa se a gente está numa ONG, se a gente está na polícia, se a gente está no presídio, se a gente está no hospital, não interessa. O nosso campo é um campo educativo. Com que objetivo a gente atua? Com o objetivo de atender as demandas socioeducativas. Pessoas, formação humana, mas a correlação e a relação, a inter-relação entre sujeitos, tá? E pensando em quê? Em formas da gente trabalhar esses sujeitos com os quais nós atuamos para que eles entendam a dinamicidade do mundo, entendam a aceleração desse mundo, que entendam que ele precisa o tempo todo se desenvolver cada vez mais, mas que ele não está sozinho. Ele tem uma dimensão individual, mas ele tem uma dimensão social e coletiva. E nós, profissionais, pedagogos, temos que atuar tanto na sala de aula, quando estivermos dando aula, como nossos professores, ou família, ou setores da escola, quando tivermos como gestores escolares, ou como chefe do RH, ou como pedagogo da ONG, ou como pedagogo hospitalar, enfim, nessa dimensão humana, nessa dimensão que trabalha a constituição do ser humano, no sentido de entender que a sociedade ela é composta de ser humano. Então, a sociedade que a gente tem, ela é uma coletividade, uma junção de vários seres humanos, diversos, complexos, mas que são humanos. E aí entra o nosso papel fundamental, desde quando a gente está lá na educação infantil, até quando a gente está no posto de trabalho, que sujeitos são esses que nós estamos lidando, que realidades são essas que nós estamos lidando, que infraestrutura a gente tem de recurso material, de recurso humano, recurso tecnológico e como a gente vai auxiliar aqueles sujeitos a não só conhecer aquilo, mas utilizar todas essas ferramentas como instrumentos facilitadores do seu processo, do seu fazer enquanto profissional, mas também e principalmente na sua existência e essência humana. Então, por isso, encerrando, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, que eu estou com medo que feche, nós temos como base entender que nosso trabalho, independente do espaço que a gente atue, tem a dimensão humana, técnica, pedagógica, política e social. Não adianta ser o melhor pedagogo técnico, porque aí você não consegue, de repente, lidar com os diferentes sujeitos. Você não consegue, de repente, envolver os diferentes sujeitos que tem, não consegue elaborar estratégias para dissolver conflitos sérios que estão afetando não só aquele setor, mas a totalidade. Então, nós também temos que investir na nossa formação continuada, investir nos nossos sentimentos, no autoconhecimento, na nossa firmeza, na nossa objetividade, para que a gente possa alcançar os sujeitos que estão ali trabalhando conosco, entendendo que, assim como gostamos de ser valorizados, assim como gostamos de ter nossos saberes e fazeres respeitados, os outros sujeitos também. Então, temos um cargo de chefia? Temos. Mas ser chefe não é ser autoritário, é ter autoridade. Então, a autoridade comunga com liderança, mas comunga também com respeito, valorização e sensibilidade para com o outro. E aí
Eu ainda tenho algum tempo, gente? Ou já acabou? Ainda tem algum tempinho, gente? Então, ó, se cair, vai cair olhando o que eu queria para vocês, tá? Então, olha só. A pedagogia é a ciência que estuda e aplica doutrinas e princípios, visando um programa de ação em relação à formação, aperfeiçoamento e estímulo de todas as faculdades da personalidade das pessoas, de acordo com ideais e objetivos definidos. A pedagogia também faz o estudo dos ideais e dos meios mais eficazes para realizá-los, de acordo com uma determinada concepção de vida. Pedagogia age, ela não é só teoria, ela age em direção à realização de ideais e objetivos definidos no trabalho de provocar mudanças no comportamento das pessoas. Esse processo de mudança provocada no comportamento das pessoas em direção ao objetivo chama-se aprendizagem. Sendo assim, a aprendizagem é a especialidade de quem? Da pedagogia e do pedagogo. Como diz o nosso querido Paulo Freire, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Há coisas, há elementos, há conceitos e há conhecimentos que eu sei mais porque eu me aprofundei naquela área. Mas, ao mesmo tempo que eu ensino esses para vocês, tem vários que cada um de vocês, né, o pescador, o operário da obra, o chefe do RH, o menino que acabou de sair da faculdade, vem com um monte de coisa que você nunca ouviu falar, eles têm uma gama enorme de conhecimentos que eu ainda não sei. Então, eu tenho que estar aberto a isso. E aí eu aproveito, finalizando, demonstrando como que a gente tem que estar aberto, enaltecendo e agradecendo ao pessoal de apoio, que eu chamo de meus anjos da guarda. Maísa, Joyce, Rodrigo, para quem não conhece, são as pessoas que são, sim, do setor de apoio da universidade, e quando a gente está desesperado, fala assim, Maísa, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Rodrigo, do estágio, eu preciso disso, o que tem que ser feito? E eles vêm, e são tudo novinhos, vários estudando ainda, e são eles que nos salvam. Então, é exatamente essa dimensão, e eu encerro minha fala aqui, que eu queria dar a importância da gente ter uma unidade pedagógica e entender que ninguém sabe tudo. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. E é nessa inter-relação do ensinar e aprender e ensinar, que a gente se constitui enquanto ser humano. E enquanto ser humano digno, enquanto ser humano que vai facilitar novas aprendizagens, mas que vai principalmente lutar por uma sociedade que seja melhor. Uma sociedade melhor é uma sociedade que trabalhe no sentido não igualitário, mas equinânime, de querer fazer com que as pessoas tenham as mesmas possibilidades, apesar de serem diferentes, apesar de terem contextos diferentes. Gente, muito obrigada. Obrigado aos meus bebês do Sara. Obrigado quem apareceu. Estou muito nervosa. Eu espero que tenha sido claro, que tenha ajudado vocês a construir novos conhecimentos e a ter um gostinho a mais pela pedagogia. Defendam a pedagogia. Não deixe ninguém dizer que quem não tem o que fazer vai ser pedagogo. Pedagogo auxilia a formação humana. Isso é muito sério. Pedagogo auxilia construção de mundo. Isso é muito sério. Visão de mundo. Isso é muito sério. Então, não deixe ninguém falar da nossa profissão. Ela é digna, ela é linda, ela é necessária e ela tem vários espaços de atuação. Boa sorte para cada um e cada uma aí, tá? Muito obrigada, gente. Já está na hora, gente? E desculpa eu falar muito, porque eu fico com medo. Pode encerrar? Um grande beijo a todo mundo, tá, gente?